Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Certamente, o versículo mais conhecido da Bíblia, a palavra de Deus, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, como é conhecido, ele se expressa da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a forma da tradução mais conhecida que nós temos, que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e também a revista e atualizada traz a mesma tradução. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós que trabalhamos com idiomas originais, o caso texto escrito em grego e também as questões do hebraico no seu fundamento, nas suas questões culturais, é muito difícil, nós sabemos que é muito difícil analisar um texto fora da sua cultura. Na verdade, isso não pode ser feito. E apesar do texto de João estar sendo escrito em grego, ele está com um pensamento hebraico, afinal de contas, ele é um hebreu, ele é um judeu. E desta forma, não tem como ele escrever, mesmo em outro idioma, sem considerar a sua cultura, sem considerar aquilo que de fato ele está enraizado na sua crença, na sua fé, na sua expressão de convivência. Então, eu gosto muito de observar outras traduções e trazer tanto a percepção do grego em si, no texto original que está escrito, quanto a questão da Bíblia hebraica do Novo Testamento, que também traz percepções muito importantes a respeito daquilo que está sendo transmitido através desse versículo. O primeiro aspecto que tem que ser observado é o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Você seria capaz de entregar o seu filho por amor? Entregar sabendo que a quem você está entregando, ele iria rejeitá-lo, não iria recebê-lo bem, iria maltratá-lo? Você teria coragem de entregar o seu filho? Mas, como diz o próprio apóstolo João, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, de modo geral, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta palavra poder, no texto do prólogo de João, João capítulo 1, deu-lhes o poder, a palavra poder que está ali no grego é exousia, que quer dizer o poder de escolha, o poder de opção. Você tem a opção de receber a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida ou não. É uma escolha pessoal. Mas independente da escolha de cada um, a salvação e a vida eterna está disponível a todos. O perdão dos seus pecados está disponível a todos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A expressão também no grego de unigênito é uma palavra que quem trabalha com os textos originais conhece bem, a expressão monogenes. Monogenes, traduzido como unigênito, na verdade, ele é uma expressão de única espécie. Jesus é um ser único, único porque ele é coexistente com Deus, ele é o Deus encarnado, e também porque ele se fez carne e habitou entre nós. Então, não existe outro ser no universo que seja um Deus materializado, um Deus humano, né? Um Deus que se fez carne. Nós não temos outro. Então, a expressão grega para isso é monogenes, o de única espécie, o unigênito. E, nesse sentido, Jesus Cristo, de fato, ele é o único, 100% Deus e 100% homem, sabendo todas as nossas fraquezas e limitações, mas também conhecendo o nosso potencial, tendo em vista que ele mesmo é o nosso Criador
e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, também, como diz o apóstolo João, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós temos aí um contexto bastante interessante de amor, de entrega, de compromisso que Deus está nos apresentando através do seu Filho. Quando nós trazemos a concepção hebraica do pensamento hebraico, e aqui eu estou com a Bíblia, ela é traduzida em português, é a Bíblia judaica completa, ela é traduzida em português, mas ela tem uma versão bastante condizente com a cultura hebraica, porque foi colocado a tradução da língua portuguesa dentro da expressão da compreensão hebraica na sua cultura, no seu tempo, no seu texto. E ali, João 3,16, nesta Bíblia judaica, aqui, olha como ela é escrita. Ele fala assim: porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Olha como muda um pouco a maneira de se expressar. Vou ler de novo. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Observe que interessante que é essa tradução. E aí nós temos uma compreensão mais fundamentada na expressão da teologia hebraica do que Deus apresentou desde o princípio, que a opção que nós temos é aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, seguir os mandamentos pela fé, por aquilo que nós acreditamos, pela graça sois salvos mediante a fé. A palavra graça do grego é charis, que quer dizer alegria. A alegria que nós promovemos no coração de Deus. E a alegria que nós promovemos no coração de Deus vem da obediência, da submissão, de aceitar a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Então, pela alegria, pela graça que nós promovemos no coração de Deus, nós somos salvos. Também outra vertente da graça é a que todos conhecem, o favor imerecido, aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E aí Jesus fez, que era o perdão dos pecados na cruz. Ele promoveu o perdão dos pecados, mas como a nossa história ainda não acabou e ele ainda não voltou definitivamente, nós continuamos pecadores e, infelizmente, continuamos pecando. Mas temos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, mediante a confissão, arrependimento e conversão. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. O fato de nós termos perdão não nos dá liberdade de pecar. Pelo contrário, o amor de Deus é tão grande em Cristo Jesus que ele nos constrange a não cometermos pecados, a não errarmos na orientação que Deus nos dá. Isso é o pecado. Quando Deus nos dá uma orientação e nós fazemos diferente, nós cometemos pecado. Pecado é errar o alvo. Deus fixa o alvo e aquele que faz diferente, se desvia desse alvo, está fazendo errado. E é o que nós teologicamente chamamos de pecado. Então, Deus amou tanto o mundo, mesmo pecador, que deu seu Filho unigênito, de única espécie, para que todo aquele que nele crê, e nele crer não é nele acreditar, no sentido de acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele existiu, que ele se entregou por nós, e agora eu não preciso fazer mais nada. Não é isso. Crer, para todo aquele que nele crê, é todo aquele que se submete às suas orientações, aos seus ensinos, à sua palavra, às suas ordenanças, os seus mandamentos. Isto é crer. Todo aquele que nele crer, todo aquele que for obediente, todo aquele que se submeter a ele como servo, todo aquele que o receber como único Senhor e Salvador de suas vidas, todo aquele que se aproximar dele nesse conjunto de sentidos, então tem a oportunidade
de ter a vida eterna, como diz a versão aqui na Bíblia judaica, ao invés de ser totalmente destruído, porque esta é a opção. Ou eu terei vida eterna, ou eu serei totalmente destruído, tendo em vista que a segunda morte é a destruição plena, completa. Não é um sofrimento eterno num suposto lugar chamado inferno, mas é de fato a morte, a separação de Deus eternamente pela morte, por deixar de existir. Assim como acontece no nosso tempo, aquelas pessoas que, infelizmente, muitas delas nós amamos, mas não conseguimos segurar nessa vida mesmo pelo amor, essas pessoas que morreram nessa nossa vida, ela não existe mais. Assim também será a segunda morte. A segunda morte vai ser para a ressurreição, e na ressurreição, aqueles que não estão salvos, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não receberam como o único Senhor e Salvador de suas vidas, vão ser julgados para a condenação e morte eterna, ou seja, a destruição eterna, vão deixar de existir, né? E não estarão num sofrimento eterno, porque Deus é amor e Deus não vai colocar ninguém em sofrimento eterno. Aliás, é algo que nós temos que compreender dentro do padrão da teologia, que não existe eternidade separada de Deus. E se você entende que aqueles que não aceitaram Jesus Cristo estará separado de Deus, ele não pode viver eternamente, porque senão ele também seria um Deus, teria vida em si mesmo, teria eternidade em si mesmo. E ninguém tem eternidade em si mesmo. Nós somos eternos enquanto estamos ligados àquele que é eterno, que é o próprio Deus. Assim como Jesus nos ensinou, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Enquanto o ramo está ligado a ele, tem vida. Agora, se o ramo se desligar dele, só serve para ser queimado e vai ser extinto. É isso que vai acontecer no final. Então, por isso que a Bíblia judaica traz essa tradução bastante pertinente, bastante coerente com a compreensão do pensamento hebraico a respeito de João 3,16. Vou ler novamente aqui na versão hebraica, em que ele diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele confia possa ter vida eterna em vez de ser completamente destruído. E é assim que nós temos que compreender a palavra de Deus. Deus não quer nos destruir, mas se for necessário, e será necessário, infelizmente, para muitas pessoas que rejeitam e continuam rejeitando a Deus, né? Então, infelizmente, isto acontecerá. Na Bíblia, a mensagem, que é a Bíblia que eu estou fazendo leitura esse ano, este mesmo texto, numa linguagem bastante contemporânea, ele traz uma mudança bastante significativa. Então, o texto na Bíblia, a mensagem, João 3,16, ele diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possa ter vida eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar o seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. Observe que a Bíblia, a mensagem é bastante explicativa, mas ela também deixa bastante claro a questão do amor de Deus e da responsabilidade que nós temos pessoal de aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, para que possamos ter vida eterna, para que possamos viver segundo o padrão de Deus desde já,
para que nós, com a nossa vida, com a nossa postura, possamos promover alegria no coração de Deus. E desta forma, com responsabilidade, com atenção, com amor dispensado a Deus, nós tenhamos a oportunidade de viver alegrando o seu coração e assim também recebendo das suas bênçãos, dos seus cuidados, da sua orientação. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós temos o privilégio de viver na bênção de Deus e guiado pelo Espírito Santo como seus filhos. E é isso que ele quer que nós compreendamos, que eles têm a maior expressão do amor, que foi entregar o seu filho, e o seu filho Jesus Cristo se entregou a nós até a morte, e morte de cruz, mas venceu a morte porque nele não havia pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e desta forma nós podemos também viver a graça da salvação, da vida eterna, nas duas vertentes que a graça oferece, sabendo que nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, mas que nós temos a responsabilidade de nos submeter à palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, aprender a amar a si mesmo para poder amar ao próximo também. Então, a responsabilidade de amar e de se submeter às ordenanças e aos ensinos de Jesus Cristo deve ser constante em nossas vidas. Então, que esta palavra seja fonte de vida, fonte de alegria, fonte de prazer em caminhar com Cristo todos os dias na sua vida e na vida de todos aqueles que caminham com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento e cada família por eles representada. Que o Senhor conceda a tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.